Neste momento eu quero convidar o irmão João para estar orando pela pregação. Quero convidar o pastor Leônidas, que vai estar pregando nesta noite. Graças a Deus, igreja. Pastor Leônidas. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para alcançar de Ti, Senhor Deus, bênçãos que são sem medidas. E neste momento que Tu prepares os nossos corações para receber aquilo, Pai, que Tu colocaste no coração do Teu servo para transmitir à Tua igreja. Que possamos, ó Pai, crescer com o que vamos aprender, com o que vamos ouvir, e que os nossos corações sejam satisfeitos nesta noite. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, ó Pai, ungindo-o hoje e sempre. Em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Oi, som. Boa noite, igreja. Alguns que aqui estão não tiraram férias, né? Muitos tiraram férias, inclusive até o nosso pastor Casirã tirou uma férias e que merecidas, né? Esse ano ele coincidiu, né? O tempo lá da escola com aqui da igreja, né? Mas louvo a Deus, aos irmãos que aqui estão, e também orando por aqueles que estão de férias, né? Descansando a mente, e como disse a irmã Sirlene, né? Onde eles estiverem, eles possam estar cultuando ao Senhor, onde eles estiverem. Amém? E eu queria, antes mesmo de começar, dizer para os amados irmãos que esse texto que nós vamos refletir hoje já foi, inclusive, pregação do pastor Casirã, mas eu senti o desejo no meu coração de trazê-lo novamente, porque esse sermão já tinha, essa reflexão, assim por dizer, ela já estava pronta faz algum tempo, né? E Deus me deu a oportunidade de trazê-la hoje com os irmãos, que na verdade, como o pastor já tinha pregado essa mensagem, na igreja eu preparei para outro local. Mas esse outro local não pude estar presente, né? Então me coube essa felicidade de trazer para os irmãos novamente. O texto que nós vamos trabalhar ele hoje é João, livro de João, no capítulo 4, versos 35 ao 38. E eu queria falar desse tema, refletir com vocês a urgência da colheita. E aqueles também que nos assistem também, que possa também refletir também nessa palavra de hoje, nesse texto de João, ao qual nós vamos ler. E a versão que eu estarei usando é a NVI, a qual nosso pastor Casirã costuma sempre estar usando. E eu gosto muito de variar de traduções, dependendo do texto, dependendo do tema, dependendo da palavra que a Bíblia traz, daquilo que é a mensagem que a gente quer transmitir. A gente usa Bíblias diferentes, traduções diferentes. É a mesma coisa? É. Só que algumas ela tem uma linguagem diferente e às vezes a compreensão é melhor para nós. Então hoje é a NVI. O texto de João 4, verso 35 ao 38. Amém? Ó, chegou aqui, ó. Hoje foi a Dani que benzeu hoje.
Era a irmã Nauri, agora hoje é a Daniela. A Nauri brigava comigo, não bezia. Depois acabou ela sumindo, sabe? Eu trouxe água bezida para você. Eu falei, aí, tá vendo? Você dizia que não bezia essa água aí. Não sei com o que ela bezia, né? Ficava desconfiado. Meus amados, diz o nosso texto o seguinte, começando do 35, onde Jesus ali fala com a mulher samaritana, que diz o seguinte, o verso, começando do 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe jamais recebe o seu aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Quem pudesse colocar de pé, agradeço. Quem não, pode permanecer sentado. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Obrigado, Deus, porque nos dá a oportunidade de louvar e bendizer o Teu santo nome. Que esse texto ao qual nós acabamos de ler, que ele possa, Deus, fazer morada no nosso coração, na nossa mente, que ele possa nos instruir, Senhor, de tal maneira que possa arder no nosso coração, que o Seu Santo Espírito, Deus, possa nos convencer de a necessidade, da urgência da colheita. Assim, Pai, nós te pedimos hoje, e agradecidos pela Tua permissão de estarmos na Tua igreja, que em nome santo de Jesus, nós te agradecemos, e tudo isso é no nome santo dEle, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Pode sentar. Eu, antes de ir ao texto, eu queria trazer uma reflexão com vocês. E falar que nesse tempo presente, falar desse texto que está registrado em João, especialmente nesse capítulo, nesses versos, parece ser redundante, ao mesmo tempo parece ser muito contraditório, na forma em que nós vemos as coisas. Nós podemos pontuar muitas interrogativas, ou seja, indireta ou direta, e perguntarmos onde devemos olhar, ou para onde devemos olhar, para quem e para que nesse tempo. Podemos até pontuar, será que nós estamos com falta de compaixão, com a falta de compromisso? Estamos realmente preocupados em trabalhar para alcançar almas para Cristo? Nesse tempo, pessoas, almas perdidas? Quando paramos para analisar os acontecimentos desse tempo presente, onde parece que tudo vai de mal a pior e vai piorando cada dia mais, as coisas vão afunilando, e cada vez mais isso vai acontecendo, e tem acontecido quando nós olhamos e não vemos nada diante de nós.
E isso nos faz, muitas vezes, olhar somente para o eu, a nós mesmos, né? E muitas vezes olhamos com muita reserva a outras pessoas. Como podemos mudar a direção do nosso olhar? O que fazer diante de tantos acontecimentos ruins e ataques de todos os lados que vemos, que nós estamos recebendo? Hoje nós vemos tanta destruição de lares, a desconstrução do ser humano de tal forma. E quando olhamos para a maldade ou a iniquidade do mundo, que está fazendo com que o amor de muitos se esfrie, é uma profecia já declarada por Jesus Cristo que isso iria acontecer. E este esfriamento tem feito e afetado o nosso olhar sobre tudo. E simplesmente nós fechamos os olhos e vivemos numa cegueira total. Quando lemos, por exemplo, algumas notícias, eu li essa semana passada, onde em alguns países os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo torturados, presos e até mortos, porque estão pregando a palavra de Deus. E isso assusta muitos de nós. E nos causa aflição, causa medo, e nós corremos o risco de manter os nossos olhos fechados. Não olhamos. Mas não podemos esquecer que a palavra de Deus nos diz uma coisa: que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E semana passada eu li alguns sites de notícia, né? Um youtuber disse o seguinte: os cristãos devem desconsiderar o Primeiro Testamento, ou seja, o Antigo Testamento da palavra de Deus, porque é ultrapassado e é sem sentido. É evidente que ele estava intuindo incluir pessoas que não concordam com o que está escrito nela, na Bíblia. Outro dia, li um pastor batista, ou se é ainda batista, não sei, dizendo: a Bíblia precisa ser reinterpretada, contextualizada, que é insuficiente e precisa ser relida, resignificada. Também no mesmo sentido, tentando inserir pessoas que não concordam com o que está aqui escrito. Esses dias também, outro pastor conhecido, eu acho que é ex-presbiteriano, ele diz: a Bíblia não é inerrante, que não é a palavra de Deus, que ela não é a verdade. A intenção também é a mesma, também tenta incluir pessoas que não concordam com o que está escrito na Bíblia. Quando percebemos religiões que se divergem entre si, hoje nós estávamos conversando sobre uma doutrina da salvação na EBD, que tem alguma coisa a ver com isso também, onde algumas religiões dizem que não é só a graça de Deus que salva as almas perdidas, mas que precisa guardar um dia específico para ser salvo. Que não há outro mediador, que há outro mediador ou mediadora que intercede por nós, além de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nunca foi Deus, que Ele foi apenas um profeta.
que não existe um Deus trino ou triuno, que nós morremos e retornamos para melhoramento da vida pessoal ou vida espiritual. E assim vai-se outras e outras religiões, com outros pensamentos, isso tudo fundado em seus pressupostos, as suas inteligências, as suas sabedorias que são meramente humanas. E com isso tem acontecido o quê? Muitos estão deixando de olhar adiante, de ter compaixão pelas almas, e não estão enxergando mais perspectiva de futuro que está adiante de todos. Estão voltando os olhares para as outras coisas além de si mesmo, olhando para tudo que está em volta sem olhar para frente, sem olhar o alvo, sem enxergar o alvo. Estão olhando no vazio, olhando no nada, sem o olhar nas perspectivas para um tempo que há de vir, e esse tempo está chegando. Não dará para ver ou enxergar os campos, meus amados, que estão férteis para as colheitas. E ao mesmo tempo, porque estão escassos os trabalhadores. A convenção tem trabalhado arduamente para que se surja mais missionários para os campos. Os campos são vastos, trabalhadores mesmos não temos, infelizmente. Então é por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda temos poucos trabalhadores que ainda estão semeando e plantando para a próxima colheita, para outros colherem vidas para a vida eterna. Nesse período de férias, eu espero que os irmãos que aqui não estão, estejam fazendo isso, onde eles estiverem, semeando a palavra de Deus. Porque, pergunto aos irmãos, nós temos semeado nesse tempo? Você tem semeado para o seu vizinho, para o seu colega de faculdade, ou para o teu irmão, ou alguém que você conheça, ou você tem guardado essa semente para você? Temos nós semeado nos campos que nós passamos? Ou quando vamos visitar um parente, ou alguém distante? Temos aberto os nossos olhos e visto os campos, as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus? Então são perguntas que cada um de nós temos que responder a nós mesmos e àquele que nos chamou à salvação. Nesse texto de João, nos diz que Jesus Cristo, ele chega à cidade de Samaria, numa cidade chamada Sicar. E foi até o poço que Jacó tinha dado para o seu filho José, José do Egito. Uma mulher samaritana veio para tirar água. E Jesus lhe pede ali um pouco de água, e a mulher logo o interpela. Porque ele é judeu e ela samaritana. E Jesus propõe a ela algo além do que ela poderia imaginar, que daria a ela a água da vida, que qualquer que beber da água do poço tornaria a ter sede, mas aquela água que ele desse, nunca mais ela teria sede. Mas a água que ele desse tornaria fonte de água para a vida eterna. E interpelando novamente Jesus, que água seria essa, que ela não precisaria ir mais tirar água do poço.
E ela pede dessa água, levada pela necessidade do seu desejo, o desejo de satisfação em não ter mais que ir ao poço tirar água. Jesus percebe que a mulher não entendeu, eu não tinha entendido o que ele estava propondo a ela. Jesus fez a ela uma surpreendente sugestão e a confronta com o seu pecado, ainda não resolvido. E esse pecado a separava de Deus. E ela admite o pecado e reconhece o seu erro. Percebe que Jesus é um profeta por tê-la revelado a verdade sobre a tua vida pecaminosa. Então, ela começa a falar sobre religião, teologia, devido a uma confusão de entendimento que eles tinham, de qual local seria o certo para adorar a Deus. E Jesus revela a ela que os samaritanos adoravam sem o conhecimento, e que os judeus sabiam e conheciam a quem adoravam, e que a salvação vinha do povo escolhido de Deus, os judeus. Jesus continua dizendo que viria um tempo, e que já era chegado esse tempo, e que agora e que verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Que não se limitava a um espaço geográfico, não se limitava a raça, a sexo ou religião, pois são esses que Deus procura. Estes são os verdadeiros adoradores. Deus é espírito e por isso devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? E isso pareceu fazer sentido para aquela mulher, que se encheu e explanou uma certeza da crença que eles tinham, que ela tinha no coração, de que o Messias, ou Cristo, havia de vir ao mundo, e que anunciaria todas as coisas sobre o reino de Deus. E Jesus a surpreende grandemente, e revela a ela como sendo ele o Messias que havia de vir ao mundo. Os discípulos que haviam ido comprar alimentos, eles retornam a Jesus e ficam admirados ao vê-lo conversando com a mulher. Mas nenhum deles ousou perguntar ou falar alguma coisa para Jesus. A mulher foi embora com o cântaro, o balde de água, que tinha tirado do poço. Este diálogo da mulher com Jesus nos mostra que tanto os judeus, tanto os samaritanos, como a maioria daquele povo já esperavam um Salvador, o Messias, o Cristo. Amém? E o grande momento é quando os discípulos retornam e eles pedem que Jesus coma alguma coisa. Mas ele, com um pensamento reflexivo ainda, naquele momento de diálogo com aquela mulher, diz aos discípulos que tinha algo maior a fazer do que simplesmente saciar a fome física, comer alguma coisa, que consistia a ele a urgência de cumprir a vontade daquele que o enviou, que é fazer a obra que Deus havia lhe entregado, que era saciar a sede e a fome espiritual das multidões, algo que os discípulos ainda não entendiam, não conheciam. E Jesus naquele momento faz uma analogia de um período de plantação e uma lavoura comum de um campo e de um tempo que levaria até essa colheita.
e que seria em torno mais ou menos de 4 meses para que pudessem ser colhidos. Mas Jesus chama a atenção para que eles fixassem os olhos para os campos, ou seja, para as multidões que vinham ao seu encontro. Que ele havia semeado, plantado a semente no coração daquela mulher e que já tinha frutificado e estava maduro, pronto para serem colhidos, o que ela tinha semeado. Talvez os discípulos tivessem imaginado que naquela cidade não poderia haver semeadura e muito menos colheita, pelo fato de que aquele povo eram inimigos, desprezavam os judeus e talvez eles não aceitariam a palavra de Deus. Jesus semeou, mesmo sabendo dessas rivalidades, quebrou paradigmas. Ele diz: quem colhe recebe o seu pagamento, e o resultado desse trabalho é a vida eterna para as pessoas. Ou seja, é o que nós, como igreja, devemos fazer: plantar, semear. Os discípulos, os crentes, têm que sair para plantar ou semear nos campos, nas cidades, em outras localidades, que tem que ser preparado para a colheita. E assim todos, aqueles que semeiam, como também aqueles que colhem, se alegrarão juntos no Senhor Jesus Cristo. Em uma só unidade, em um só corpo, que é a igreja de Cristo. Naquele momento, a cidade de Sicar estava madura para ser colhida. Jesus lança mão ali de um provérbio conhecido naquele tempo, que era um dito popular que se dizia: um semeia e o outro colhe. E manda os seus discípulos fazerem a colheita, mesmo eles não terem plantado ou trabalhado para isso. Mas sim, outros fizeram. Ele se referia à mulher. E eles aproveitariam da semeadura dela para a grande colheita. Por quê? Porque muitos samaritanos vieram até Jesus, porque creram no que aquela mulher havia anunciado. Ele plantou a semente no coração daquela mulher. Aquela mulher semeou para o seu povo. E agora veio a colheita. A palavra de Deus, meus amados, é a semente que devemos lançar. É a palavra de Deus que temos que lançar para a semeadura. Quando eles, os samaritanos, chegaram até Jesus, pedindo para que ele permanecesse. E ele ficou com eles ali 2 dias, pregando o evangelho para a salvação, regando campos para uma nova colheita, pregando que era chegado o reino de Deus. E muito mais pessoas creram na sua mensagem, não mais por causa que era anunciado pela mulher, mas que por ele mesmo havia sido anunciado. Porque ouviram e conheceram o caminho da verdade, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Amém? A gente finalizar, irmos para nossos lares. Eu queria compartilhar com vocês que esse texto de João foi um dos textos que me impulsionaram. Um dos textos que me fez pensar. Um dos textos que me fez arder no coração. E o segundo texto
ao qual fechou tudo isso, e exatamente foram pregados aqui nessa igreja, nesse púlpito. Jesus, lá em Mateus 9, 36 a 38, vai dizer: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E esse foi a chave que virou a minha vida. Esses versos. Que me chamou a atenção, que me despertaram para ir para o campo, para ir ao seminário aprender e depois trabalhar para o dono da seara. Amém? Samaria, meus amados, não era diferente das cidades como nós temos hoje. Samaria tinha uma cultura própria, uma religião separada, uma teologia fechada, que significava a existência de barreiras intransponíveis, da qual qualquer contato com aquelas pessoas seria infrutífero. Então, a mulher samaritana se tornou a chave para esse rompimento. Naquele texto, ela é a chave. Através dela foram rompidas todas essas barreiras. Os obstáculos a serem vencidos ali eram raciais, eram sexuais, eram religiosos. Jesus quebrou essas barreiras, os obstáculos, colocando a necessidade que todos nós temos, a fome e a sede de beber a água da vida. Embora sejamos nós todos diferentes um dos outros, nós temos a mesma necessidade básica, como ser humano. A sede e a fome pela vida, todos nós temos. Jesus usou isso a seu favor para iniciar o contato com aquela mulher. Usou também da nossa incapacidade como seres humanos de nos satisfazermos com coisas terrenas e apresentou a satisfação e a necessidade que temos de uma vida espiritual com Deus. Porque sabemos da nossa necessidade, do nosso problema de sede e fome física, que muitas vezes nós resolvemos com um copo de água, né? Ou com um prato de comida. Nós nos satisfazemos com isso. Ele nos dá a esperança que não há limitação nessa água. A água que Ele nos está oferecendo. Uma água que é inesgotável. Uma água que flui para a vida eterna. E isso se estende para o âmbito das nossas inquietudes, para o âmbito das nossas aflições pessoais, para o nosso coração, para a nossa mente. Tudo isso é causado em nós pelo pecado. Enquanto nós estamos cometendo o pecado e não declarar e derramar diante de Deus para que sejamos perdoados dos nossos pecados, essa fonte de água ficará à mercê. Certa vez vi um pastor dizendo de que nós passamos sede à beira da fonte. Nós somos sedentos por água, ávidos por água, mas nós não bebemos. Estamos morrendo de sede,
mas nós não bebemos. E vamos morrer à beira da fonte, que é inesgotável. Precisamos beber, meus amados, dessa água. Precisamos confessar diante de Jesus para que possamos ser perdoados. E assim, satisfazer a nossa necessidade de perdão. Jesus é a água para a vida eterna que devemos beber. Somente ela vai saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual para todo sempre. Nós, como servos de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós herdamos um compromisso, que é levantar os nossos olhos, é ver os campos que estão maduros para a colheita, é olhar as multidões que estão perdidas e ter compaixão delas, pois elas estão desamparadas, aflitas e sem ninguém para cuidar. O apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, 16 a 19, o seguinte: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Que possamos, meus amados, como igreja, nesse tempo, deixar de lado, primeiramente, todos os obstáculos que nos atrapalham. Muitas coisas têm atrapalhado a nossa vida, e esses obstáculos estão se tornando obstáculos para que possamos alcançar pessoas. Precisamos levantar e convocar homens e mulheres para semear, para que todos possam olhar os campos que estão brancos para a ceifa, e que Deus em Cristo possa nos capacitar, meus amados, em oração, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara, que tem urgência para o avanço do reino de Deus. Amém? Temos trabalhado para que isso aconteça, mas confesso que temos nos desdobrado em oração primeiramente, pedindo a Deus que levante homens e mulheres, seja eles jovens, seja eles velhos. Eu sempre gosto de dizer para todo mundo que eu nasci velho, né? E o pessoal, como assim? Eu digo que eu nasci aos 45 minutos do primeiro tempo. Virei o jogo, tenho mais 45, não sei se vou terminar, mas virei o jogo. Esse ano eu fiz 8 anos de nascido, a idade do meu neto. E confesso para vocês que eu ainda fiz pouco. Eu acho que não fiz nada ainda. Tenho muito por fazer, não sei se conseguirei, mas continuo na batalha, levando a palavra, semeando a palavra, para alcançar almas e vidas, até o dia que Deus nos convocar para outro estágio
que é a glorificação, né, irmão Barbosa? Estar lá com Ele, glorificado com Ele. Amém? Vamos colocar de pé. O louvor quiser se posicionar também. Eu não sei cadê o louvor, parece que tirou férias também agora mesmo. Feche seus olhos. Deus amado Pai, só possa Deus fazer com que possamos grandemente semear a Tua palavra. Te pedimos, Deus, pelo Seu Santo Espírito, que nos capacite, que nos dê condição. Rogo, Deus, para que essa igreja